nós estamos vivendo muitas polarizações, né? E a gente queria ouvir de vocês do ponto de vista de pacificar o Brasil. O que vocês acham que nós podemos fazer enquanto sociedade? Naturalmente, o governo pode fazer também. E aí, Rubens, você que é cientista político, né? Sim. Que estuda a questão política e nós, enquanto sociedade política, o que você diria? Para pacificar, a gente tem que lembrar uma coisa. A polarização, muita gente fala polarização, começou pelo governo Bolsonaro e pela máquina de desinformação da extrema-direita. Uma máquina poderosa. E aí eu acho que tem duas frentes básicas para se desmobilizar. Um é a frente do Estado, das instituições democráticas, do Estado democrático de direito. Porque tem crime por detrás disso. Eu estava vendo um artigo muito interessante sobre como as plataformas de mentira da extrema-direita, de desinformação, elas se financiam. É uma questão fundamental, porque essa coisa dá dinheiro. Infelizmente dá dinheiro você montar um site de fake news. Como elas financiam? Elas financiam, às vezes, por propaganda de empresas. Então a gente tem que pressionar essas empresas. Olha, não façam propaganda num site sabidamente que veicula fake news. Tem um monte de golpes, de fraudes, ou seja, são esquemas criminosos que têm que ser enfrentados de forma democrática, pela lei. E a gente precisa fazer com que a lei seja realmente um vetor de democracia e de ordem. Esse aí a gente tem que fazer. E outras coisas que a sociedade pode fazer também, que eu acho que é fundamental as sociedades fazerem, as escolas, as instituições de ensino, sabe, Paulo? É o letramento digital. Tem que ter isso no currículo das escolas. Letramento digital, porque não é possível tanta gente cair, abrir o WhatsApp, olha aqui, eu acredito nisso aqui. Pessoas têm que ficar mais espertas ao navegarem nas redes sociais e na internet. Não dá para você isentar de responsabilidade o que foi feito. Né? Foram pessoas impedidas de votar, né? Pessoas constrangidas no seu emprego, assédio eleitoral. Nós tivemos vários crimes que devem ser apurados, né, e punidos com rigor da lei. Até para que a gente tenha, né, o restabelecimento da democracia, é importante isso, porque nós tivemos no período da ditadura cívico-militar uma anistia ampla e restrita que acabou anistiando crimes contra a humanidade, né, e ao não tomar conhecimento, não trazer a verdade à tona, não indenizar as pessoas que foram achincalhadas aí pela ditadura, né? Então, nós acabamos propiciando o retorno, né? Um entendimento de que aquele período não foi tão ruim. Então, para que essas coisas não venham a acontecer de novo, é preciso a gente passar essa história a limpo, né? E responsabilizar aqueles que, de fato, têm que ser responsabilizados e olhar para frente e mudar também, né, essa política que está aí, seja uma política inclusiva para todos os 215 milhões de brasileiros. A economia vai ser um gargalo grande também para esse governo, né? Nós estamos pegando um país né, no chão, vamos dizer assim, né? em frangalhos. O governo desrespeitou a governança, a boa governança, né? O orçamento que era fictício está sendo todo reconstruído, né? Porque tudo que estava lá não cabe no orçamento. Então, fora uma mudança de diretriz, eu acho que o Lula tem feito isso, né, de colocado o essencial, né, é que não haja fome no país, né? Ele usou até um termo de mercado, se eu me lembro aqui, mas esse que era a regra de ouro, né? A regra de ouro seria que as pessoas não passassem fome no país. Então, assim, ele está fazendo... E eu, por outro lado, ele fala, não tive 8 anos à frente do governo e foi o período de maior responsabilidade fiscal do país, né? Eu acho que é isso, é priorizar, né, ter responsabilidade social, mas priorizando, né, aqueles que mais precisam, como o Lula fala, o pobre não é problema, é solução. Eu só penso que a economia é um problema. Eu não sou economista, sou minha área da formação é sociologia, ciência política, mas eu sempre vejo as pessoas tratando a economia como se a economia fosse uma questão somente técnica, né? E a economia é uma questão política também. E você tem que ter um direcionamento político básico. Esse direcionamento político que o Lula falou, nós vamos ter responsabilidade fiscal, mas tem uma coisa da qual a gente não pode abrir mão,
que é o combate à pobreza, que é, como o Lula disse, as pessoas comerem 3 vezes por dia. Você põe isso como uma regra de ouro e você, com certeza, ajeita tecnicamente a economia para funcionar. E dá para fazer. Dá para fazer isso. Não, essa história de que a gente até queria fazer, mas não é tecnicamente impossível. Sabe, o Paulo? Porque eu sempre vejo, quando a gente vê a história do país, por exemplo, sempre que havia, por exemplo, um aumento do salário mínimo, sempre, por exemplo, quando em 1962, com a greve geral, trouxe o 13º salário, a maioria dos empregadores e boa parte da mídia falou assim: nossa, isso vai acabar com o país. Eu fiz uma matéria sobre isso, sobre a greve geral que trouxe o 13º salário em 1962, e um grande jornal do país, uma grande emissora hoje, estampou assim: desastroso para o país o 13º salário. E hoje o 13º salário está aí, né? Pois é. E ativa a economia. Então, é uma coisa que tem que ser pensada assim. É técnica, sim, é uma questão técnica. Eu não estou rebaixando o status da ciência econômica, não. Mas ela é política também. Uma outra dinâmica que a gente já vê, inclusive, já incomodando aí o atual, né, o presidente, é a questão da política externa. A autonomia externa, ela tem a ver com a autonomia interna de um povo, sabe? O povo não pode ser livre dentro de um país se o país não tiver, não vou dizer liberdade, não tiver uma certa soberania externa. Então eu acho que e o Brasil é um país que, você veja bem, que não tem inimigos externos, né? Então é um país que na época do Lula, com o chanceler Celso Amorim, teve um papel muito importante, que faz jus, na verdade, à sua importância natural. Tem que ter uma política externa altiva, vamos dizer assim, e à altura da importância que o Brasil tem, e procurando sempre a resolução pacífica de conflitos. A política externa brasileira sempre seguiu esse rumo.